para esse computador. E quem for entrando, eu acho que a ideia principal é que todo mundo deixe o microfone bloqueado aí, na condição de silêncio, e a gente abre os microfones no final para o bate-papo, né? Então, só por uma questão de ordem. Apareceu o Bruno, hein? Finalmente. Boa noite. Eu resetei meu celular semana passada, tive que reiniciar tudo aqui do Zoom. Eita. Gente, então já está gravando, hein? Então, eu vou começar as orações iniciais, são 8h04. Inicia agora o círculo, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados, e renovareis a face da terra. Oração. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito o que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Um breve comentário do Evangelho da missa de hoje, corresponde à liturgia do dia de hoje. Evangelho de São Lucas. Diz assim: ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si mesmo e se causa a sua própria ruína. Um evangelho que já nos prepara para o tema de hoje, do nosso círculo, que se refere à luta interior e especialmente nesse tempo de Quaresma. O tempo de Quaresma, para nós, deve ser um tempo de retificação da nossa própria vida, de melhorar a nossa união com Cristo. É importante que Cristo reine, é importante que Cristo viva em nós. Não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Importa que ele cresça e eu diminua. E o texto do Evangelho nos propõe essa necessidade de abnegação, de renúncia. A vida cristã não é uma proposta fácil, uma proposta tranquila, porque nos pede abnegação, sacrifício, lutar contra o homem velho. Esse homem velho que está apegado ao pecado, aquilo que nós chamamos em teologia as relíquias do pecado, aquela amizade que fica com esses resquícios dos antigos hábitos do homem velho, da preguiça, da vaidade, da inveja, da sensualidade, da soberba que ferve dentro da alma, dos possíveis rancores e da inveja e assim por diante. Se alguém me quer servir, diz o Senhor, se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que lutar contra o homem velho. Não uma luta à base de braços, com certeza, não é uma luta simplesmente espartana, uma luta estoica, porque isso de nada tem a ver com a vida cristã. A vida cristã, ela se apoia na graça divina, nos fazermos filhos de Deus e com a ajuda de Deus, com a ajuda da graça, sim, podemos, tu e eu podemos.
Agora, o que nós temos que renunciar? Renunciar ao grande e verdadeiro mal e ao pecado. O pecado danifica a alma, estraga a nossa alma, nos torna inimigos de Deus. Portanto, renunciar a tudo que seja cheiro de egoísmo, cheiro de humana soberba, cheiro da busca de si próprio. Pergunta que talvez façamos assim, mas isso é possível? Se ao homem lhe parece impossível, diz o Senhor, a Deus tudo é possível. E nós, graças à nossa fé e à união com Cristo, seguindo o caminho dos sacramentos, o caminho da recepção da graça, da confissão sacramental, buscar o sacramento da penitência, nada melhor como nesse tempo de Quaresma nos prepararmos nessa conversão dos nossos corações. O próprio texto do Salmo nos diz: não quero sacrifício, mas sim quero um coração contrito e humilhado. Entendamos bem, Deus nos quer com uma contrição e um sacrifício verdadeiro, que seja rasgar. Olha, os judeus estavam acostumados a rasgar as vestes quando viam um pecado, quando se escandalizavam, rasgavam as vestes, como quem detestava aquele pecado. E Cristo vem falar que não basta rasgar externamente as vestes, fazer mortificações, sacrifícios, mas o nosso coração está preso a algum pecado, a preguiça, a vaidade, a inveja, o orgulho, ao que for. É preciso renunciar às relíquias do pecado, o ódio ao pecado. E assim podemos tomar a cruz. Que cruz é essa que Jesus nos chama? A cruz das nossas dificuldades. Quem não tem dificuldades? Aparentemente, você pode nos aparecer que há pessoas que não têm dificuldades, mas todos nós temos as dificuldades pequenas de cada dia, os obstáculos, as tentações. O que nós temos que fazer? Tomar a cruz, especialmente nos afastando das ocasiões próximas de pecado. O que é uma ocasião próxima de pecado? Aquilo que se nos aproximamos, aquilo que nos chama a atenção, a imaginação aflora. Uma pessoa que, por exemplo, está passeando pela internet com a maior tranquilidade, né? Disposto a ver tudo e todos, evidentemente que está se colocando permanentemente em ocasião próxima de faltar com a guarda da vista, de ter uma tentação contra a castidade e assim por diante. Salvar a vida, nos diz o Evangelho, para não perdê-la. E que vida é essa que nós temos que saber? Perder para poder ganhar a vida com maiúscula, que é a vida eterna, que é a vida da graça na alma, que é a felicidade humana e sobrenatural, porque a grande verdade é que o verdadeiro cristão, aquele que vive a vida da graça na alma, afastando-se das situações de pecado e procurando, sobretudo, viver positivamente uma vida de virtudes, e as virtudes fundamentais, principais, a fé, a esperança e a caridade, que são virtudes teologais, quando nos aproximamos de Deus e vivemos as virtudes, já esta vida, esta má noite numa má pousada, que dizia Santa Teresa, falando da vida nessa terra, ela enche-se de felicidade, porque sabemos ir pelo caminho da verdade, que nos liberta e que nos faz felizes. Sabemos que a felicidade na terra é uma felicidade limitada. O último versículo desse evangelho, que eu vou ler novamente, nos chama a atenção para essa necessidade de uma retificação profunda, especialmente nesse tempo de Quaresma. É o versículo 25, aqui é Lucas, para quem quer anotar, é o Lucas 9, capítulo 9 de Lucas, o versículo 25, é o final desse texto na missa de hoje, do Evangelho. Diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, ganhar todas as coisas, todos os bens, todas as satisfações, a posição, o prestígio, a honra e etc. Tudo aquilo que um homem bem realizado pode dizer: eu estou totalmente realizado no plano humano. Diz assim: pois
que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína. Em algumas traduções, fala se vem a perder a sua própria alma. A pessoa se perde. Com isso, o Evangelho nos abre para esse capítulo tão importante que hoje nós vamos nos debruçar com pausa. E até pediria que todos tivessem uma atenta reflexão para esse período da Quaresma, que vem nos chamar a atenção para uma necessidade de luta interior, e com certeza não uma luta puramente humana, mas uma luta apoiada na graça. Estamos repetindo essa questão de unir-se ao sacrifício de Cristo na cruz, procurar ir pelo caminho da oração, porque a verdadeira luta que é eficaz é aquela que se apoia nos meios sobrenaturais. Por isso o título que nós colocamos é Vida Sobrenatural, isto é, a vida sobre a nossa natureza, que é nada mais, nada menos que a vida da graça na alma. Quando somos batizados, recebemos a graça de Deus, a graça divina que nos faz filhos de Deus, não simplesmente como título. Tem gente que pensa que é um título. Eu recebi um título de filho de Deus. Isso é muito pouco. Nos corre pelas nossas veias sangue divino, somos filhos de Deus de fato. Somos incorporados na intimidade da Santíssima Trindade. Somos verdadeiramente filhos, não como o filho por excelência, o filho por essência, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas somos filhos por ação da graça, temos uma participação especialíssima na vida intratrinitária. Somos filhos de Deus e podemos ter um coração, uma alma que chega a uma verdadeira e grande e excelente intimidade com esse caminho do batismo. Nós podemos ter vida de oração, vida de intimidade com o Senhor. Todos nós falamos da vida vegetativa, da vida animal, da vida racional, mas aqui estamos falando de uma outra dimensão que se apoia em toda essa base, porque temos vida vegetativa, temos vida animal, temos vida racional, mas temos, sobretudo, uma vida humana, somos pessoa humana elevada a uma condição de filhos de Deus. Já não sois simplesmente chamados filhos, mas sois filhos de fato. E essa vida é o cume da alegria e da felicidade, e atingimos a plenitude da filiação divina, da nossa condição de filhos de Deus, no céu, com a posse definitiva e a participação, com a luz da glória, o lumen glória, nós podemos olhar Deus face a face, senão não poderíamos. Não teríamos condições de ver a beleza, a grandeza e a verdade divina por um privilégio especialíssimo para esse lumen glória, algo que nos capacita, nos potencia a enxergar a Deus. Ali temos a plenitude da vida, e que São Paulo, não conseguindo encontrar mais palavras, nós lembramos, diz assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Vamos atiçar na nossa alma, avivar na nossa alma esse grande desejo de união com Cristo. Vida sobrenatural e luta de verdade. Procuremos não nos afastar. A nossa religião, a nossa vida em Cristo é muitíssimo rica para nós ficarmos, desculpem a expressão, que é de São José Maria, em um ponto de forja ou de sulco, ficarmos chapinhando, fazendo aquela batidinha na água, aquela pessoa que está brincando com a água, chapinhando as tentações. Não, nos afastarmos, vivermos diretamente um olhar para Deus sem descanso e sem cansaço. Como a vida sobrenatural não é nada mais do que a vida da graça na alma, nós necessitamos manter-nos
aqui está um ensinamento do catecismo, mas é importante rever isso. Todos nós temos que estar em estado de graça. O que é não estar em estado de graça? É ter cometido pecado grave e que ocasiona a ruína da vida sobrenatural, a ruína, o afastamento de Deus, a ruptura com esse elo de ligação com o Senhor. Portanto, a vida da graça na alma, ela não só tem que ser recuperada rapidamente através do ato de contrição perfeita, que vai aliado a uma confissão, logo que puder, uma confissão sacramental, não simplesmente uma confissão geral, ou uma confissão diretamente a Deus, que pode ser um prenúncio, pode ser uma preparação, pode ser um encoamento da verdadeira contrição, mas um propósito firme, radical, de abrir a nossa alma, a contar os nossos pecados. Então, todas as faltas graves que tenhamos, temos obrigação de que a confissão seja completa, clara, concisa e transparente, que nós cheguemos a essa simplicidade de falar das nossas faltas, de tal maneira que aquela inundação da graça divina na nossa alma elimine toda a impureza, queime toda essa escória do pecado que por vezes deixa na nossa alma. Por quê? Porque nós temos assim uma espécie de amizade, nós estamos mantendo uma amizadezinha com o pecado, mas por quê? Fora o pecado. Há a graça de Deus, temos a graça de Deus e a podemos viver dessa forma. Então, lá pelas tantas, nós lembramos de Nicodemos. Nicodemos era interessante. Era uma pessoa que suspeitava que Cristo tinha algo mais. Uma pessoa que prega assim, fala destas coisas, realiza esses milagres, tem que ter alguma participação especialíssima em Deus, uma participação divina. Mas tinha medo dos judeus e, por respeito, procurava Cristo de noite. E Cristo lhe diz: mas tu que és mestre em Israel, não sabes o que é renascer? Como pode renascer? Ele não entendia como é que se pode renascer. É preciso renascer pelo Espírito. E ali Cristo está dando uma luz, que é esse renascimento que ocorre através da participação da graça. E que ele vem a ser, o Cristo é o autor da graça. Ele é Deus, ele é o autor da graça, e é aquele capaz de transformar a nossa alma, que, metida nessa ganga, nessa impureza, pode ser purificada, como se fosse no cadinho, no fogo da purificação necessária para que nós tenhamos essa vida nova, essa vida do Espírito, que é para renascer de novo. A Quaresma para nós é uma oportunidade. Gente, é uma oportunidade. Vamos renascer. Puxa, não, mas eu já estou bem, estou em estado de graça. Crescer na graça de Deus, na nossa alma. Todos nós podemos crescer, viver melhor o tempo de oração, viver melhor os atos de contrição, viver melhor as orações ao longo do dia, a presença de Deus, procurar fazer o trabalho de uma forma santificada, sacrificada, fazer um trabalho bem feito. E, com certeza, o trabalho bem feito é fazê-lo com valores éticos, morais, tudo muito bem alinhado ao desejo, ao querer de Deus. Aquilo que Deus quer para nós, nós o queremos. Senhor, o que tu queres, eu amo. Nós teríamos que ter esse hábito, dizer: Senhor, o que tu queres, eu amo, amo de verdade, amo para valer, não mais ou menos. Amo porque quero de verdade, porque me dá na gana e porque quero para valer. Vamos ver se nós usamos essas palavras que São José Maria dizer qual que é o melhor motivo, o motivo mais sobrenatural para nos entregarmos a Deus. É porque me dá na gana, porque quero de verdade, porque quero para valer, quero servir a Deus e quero ter uma alma santa. Aspiro à santidade. Quem não, em verdade vos digo, Cristo, e falando a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Vamos pensar nisso. Até chegar a esse estado, diz São Paulo, de varão perfeito.
de varão perfeito à medida da idade perfeita segundo Cristo. Olha que bonito. À medida, ao jeitão, ao modo de Cristo. Cristo nos dá exemplo, porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nele temos que nos espelhar. Não viemos seguir uma espécie de menu de princípios ou de mandamentos, simplesmente, mas nós viemos nos identificar com Cristo. A aspiração cristã não é um corpo de doutrina, não é simplesmente um corpo de preceitos, mas nós temos que nos identificar com Cristo. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, fora com tudo aquilo que pode nos afastar dele. E os sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação, o sacramento da penitência vão nos fazendo. O batismo é a porta de entrada, a confirmação é a elevação dessa graça que nos faz fortes e firmes na defesa da fé. E a confissão resgata a condição de filhos de Deus, se a perdemos pelo pecado mortal, mas sempre se pode, com a confissão frequente, manter-se em estado de graça ao longo de toda a vida. Vamos aspirar a viver sempre na graça de Deus. E a luta interior nos chama para o cuidado dessa luta em pequenos detalhes. Diz o Senhor, caçai as pequenas raposas que destroem a vinha. Que vinha é essa? Na nossa alma. Esse reino de Cristo, é Deus que quer habitar dentro de cada um de nós. Portanto, nós temos que preparar essas disposições do coração. Sempre nos surge no exame essas perguntas. O que me afasta hoje de Deus? Que coisas eu não estou fazendo? E que, de oração, de práticas de piedade, do meu plano de vida espiritual, coisas que estou me desleixando, que favorecem, que escancaram as portas da alma e prejudicam a nossa vida espiritual? Ou, porventura, pode ser uma pequena janela, uma pequena fresta, onde entram as tentações dos mais diversos tipos, e nós temos que curar isso. Curar com uma grande e retidão de intenção, lutar de verdade. Não chamar de luta qualquer coisa. São Paulo diz, não lembro das cartas, estão me vindo agora, diz assim, ainda não resististes de verdade às tentações. Diz aos cristãos, ainda não resististes de verdade às tentações. Não podemos chamar de luta a qualquer coisa. Uma luta apoiada em Deus, uma luta apoiada nos sacramentos e colocar empenho. É necessário o esforço. Cristo fala de que ele é a videira e nós somos os sarmentos. Diz assim, eu sou a videira, vós os sarmentos. Aquele que permanece em mim, se eu estou conectado ao caule, passa a seiva. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui vem um chamado de atenção. Por quê? Uma explicação, dá muito fruto. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Cristo é muito claro. Sem a sua ajuda, sem uma permanência em Cristo, através da graça divina, não podeis fazer absolutamente nada. Quando muito, podemos ter uns rabiscos, um rascunho de vida espiritual, um verdadeiro rascunho, um pouco ridículo, se nós não nos unirmos verdadeiramente às fontes da graça. Porque a nossa vida vai ser um caldo da participação das várias fontes de tentação. Por um lado, o mundo, o demônio e a carne. O mundo, o demônio. Não é que o mundo seja mau, mas aquilo que no mundo está desestruturado por causa dos pecados dos homens.
mundo, demônio e a carne. E a outra figura que o Evangelho utiliza, se não me engano é São João, nos fala da tríplice concupiscência. Vai ser um caldo bichado dessas coisas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba, inchaço da vida, soberba da vida. É isso que o resumo da vida, quando há um afastamento, não se usa verdadeiramente a liberdade, não há união com Cristo, e a pessoa se chafurda no barro. E essa vida não é uma vida... Santo Agostinho, nós lembramos que Santa Mônica deixava uma Bíblia aberta para que ele lesse a Sagrada Escritura, mas ele não queria saber de ler, e já estava sentindo a necessidade da conversão, quando ele ouve aquele tole e lege, pega e lê o Evangelho, lê a sério. Por que estamos nos negando a um aprofundamento no Evangelho, as consequências do Evangelho para a nossa vida? Santo Agostinho dizia para si mesmo, porque ele tinha uma vida apegada à sensualidade, ao erotismo, dizia, não agora, depois. Foi assim durante anos, dizendo, não agora, depois. Bom, temos a graça de Deus. Ninguém pode dizer, não, para mim é muito difícil. São Paulo quis dar esse testemunho, que ele era submetido, não sabemos, diz um aguilhão na sua carne. Um aguilhão que lhe causava humilhação. Não sabemos o que era. Pode se aventurar N coisas, fica aí para as teorias de cada um, fiquem à vontade. O fato que São Paulo diz que tinha um aguilhão na carne que o humilhava e sofria a tentação. Ele diz, como um excelente judeu, de origem judaica, e que recebeu a formação aos pés de Gamaliel. Era o suprassumo da formação teológica da época. São Paulo foi aluno de Gamaliel. É como se pensa aí no maior guru do planeta, ele tinha lá o Gamaliel. E disse assim, eu rezei 3 vezes, pedi ao Senhor para que me afastasse desse aguilhão, humilhava. Ele ouviu, vou dizer em latim, porque São José Maria gostava de rezar em latim, sufficit tibi gratia mea, basta-te a minha graça. Em outras palavras, o próprio Jesus lhe disse que ia permanecer com aquela tentação, que lhe serviria de crescimento de humildade durante toda a vida. Pelo menos parece que foi toda a vida, eu não sei se foi durante toda a vida. Algum tempo foi, durante a vida de São Paulo, um aguilhão que lhe causava esse desconforto espiritual. Então, nós temos, basta-te a minha graça. Isto é, nós temos a graça necessária, conveniente, para lutar contra os nossos defeitos. Não podemos usar a famosa expressão, sabe que comigo é diferente. Se você conhecesse as minhas tentações, você é pecado, pelo amor de Deus, não fala isso. De todos nós somos feitos exatamente da mesma pasta, do mesmo barro, somos de barro de moringa, temos os pés de barro. E assim todos nós temos que lutar apoiados na graça de Deus. Se nos aproveitamos dos sacramentos, dos outros meios, da oração, a oração mental, a oração vocal, o rezar o terço, todos nós já sabemos na necessidade de ter um plano de vida espiritual. E assim, vamos caminhar e vencer aquilo que nos parece impossível. Vamos ver um ponto de suco. Olha a força do ponto de suco de São José Maria. Alguns se comportam ao longo da vida como se o Senhor tivesse falado de entrega e de conduta reta somente àqueles que não custassem. Você não sabe que você luta nisso porque não te custa, porque a minha vida é sacrificada. Você não sabe a vida que eu tenho, as dificuldades que eu tenho. Não. Assim, como se o Senhor tivesse falado de entrega e de conduta reta somente àqueles a quem não custasse. Não existem. Ou aos que não precisassem lutar.
Esquecem que, para todos, Jesus disse, o reino dos céus, e aqui está o recado dessa palestra, o reino dos céus arrebata-se com violência, com a luta santa de cada instante. A paz interior é consequência dessa guerra. Sem luta, não há paz. Paz interior, consequência da guerra, da luta contra quem? É uma luta pacifista, uma luta para abater esse homem velho, para eliminar a soberba, o orgulho, a vaidade e assim por diante. A luta espiritual não é uma luta triste. Não pode isso, não pode aquilo. É uma afirmação positiva de amor, por amor a Deus. A luta ascética de São José Maria não é algo negativo, nem tem negativo, nem, portanto, odioso, mas afirmação alegre. É um esporte. Esporte. O bom esportista não luta para alcançar uma só vitória e a primeira tentativa. Prepara-se, treina durante muito tempo com confiança e serenidade. Tenta uma vez e outra vez. E aqui eu queria destacar essa ideia de que a luta tem que ser começar e recomeçar. Ô cabra, está recomeçando ou não está recomeçando? A cada dia, diz São José Maria, recomeço, a cada ato de contrição. Dizer que os melhores atos de devoção, dos melhores, não mais excelente, mas dos melhores, são os atos de contrição que me levam a recomeçar na luta. Ele dizia, e agora recomeço. Ele dizia uma jaculatória, uma frase em latim, nunc cepi. Nunc quer dizer agora. Cepi, começo. Agora começo. Recomeço de novo, com força. Descuidei um pouco aqui no aproveitamento do tempo. Agora começo. Faltei a retidão de intenção. Agora começo. E assim, uma luta constante. Começar e recomeçar. Dizia para nós, assim, com muito carinho, mas dizia também com firmeza, faço as vezes do filho pródigo, muitíssimas vezes ao longo do dia. O filho pródigo, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Vou resumir, diz São José Maria, a tua história clínica. Agora parece que São José Maria veste o jaleco do médico e começa a dizer para nós, meu irmão, olha o que está acontecendo contigo. Diagnóstico. Veja se pode estar acertando. Alguma coisa sempre acerta. Por resumir tua história clínica. Aqui caio e acolá me levanto. Este último ponto é que é importante. Este último ponto, eu preciso levantar. Não pode ficar de bruço no chão chorando. Este último ponto é que é importante. Continua com esta luta íntima, ainda que avances a passo de tartaruga. Olha o que nos diz. Puxa, mas eu estou indo tão devagar. Para frente. Para frente. Bem sabes, filho, até onde podes chegar. Se não lutas, o abismo chama outros abismos. Chama a atenção aqui São José Maria de que nós não podemos simplesmente ir caindo de um patamar para outro. Como aquela bolinha que vai escorregando por uma escada, vai caindo, 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 chega lá embaixo, não tem mais força nenhuma. Por vezes, uma falta grave, isolada, ela não representa um decaimento. Se aquela bola cai do 10º andar, cai, depois ela volta, né? Se for aquilo. Agora, essa queda pequena, uma vez, outra vez, essa tibieza, esse acomodamento, esse aburguesamento, isso estraga a nossa alma. Tira a capacidade de luta, tira a capacidade de retificar, encontrar-se de novo com Deus. Fora com essa tibieza. Conta-se uma história desses alpinistas, né? E isso daqui encontra num livro de pensamentos, diz assim, o caminho ficava muito duro. Esses caras, em ocasiões, o ar frio açoitava a cara, mas o lugar era impressionante pela beleza das paisagens.
Ao chegar ao refúgio, numa das paredes se destacava este letreiro. Um refúgio desses de caminhadas em montanha de neve. Onde os outros abandonam, nós começamos. Era um ponto de partida para um novo lance. Assim temos que pensar, porque Deus nos dá a graça para esse novo lance. E ali encontrou ainda isso. E sobre a lareira, havia uma frase escrita em inglês. My place is at the top. Meu lugar está no cume. A vida do cristão, aqui fazendo uma analogia, é evidente que não estou enaltecendo aqui o machismo. A vida do cristão deve ser um esforço contínuo. Fuga da mediocridade, esse ideal das médias. É fazer como todo mundo faz. O que você faz? Eu faço mais ou menos como todo mundo faz. Isso é mediocridade. Ideal das médias. A vida do cristão deve ser um esforço contínuo, fuga da mediocridade, luta pela santidade. E que meios colocar? Deus está empenhado em que nós nos santifiquemos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Deus está empenhado, aquele que começou a obra da santidade. Olha o que diz o Evangelho, São Paulo. Aquilo que Deus começou a fazer, a obra de Deus que começou a fazer, ele a terminará. Aquele que começou essa boa obra da santificação dentro de nós. A nossa alma está destinada à santidade. Somos chamados à santidade. Então, os ramos, diz aqui o Forja, o livro Forja, os ramos unidos à videira, amadurece, unido a Cristo, né? A videira, amadurece e dão frutos. Que havemos de fazer, tu e eu? Estar muito unidos por meio do pão, Eucaristia, e da palavra, o Evangelho, a Eucaristia e o Evangelho, a Jesus Cristo, que é a nossa videira. Portanto, buscar a Cristo no Evangelho, que procurar, encontrar, tratar a Cristo de verdade no Santo Evangelho, na oração e na Eucaristia. Dizendo-lhe palavras de carinho ao longo do dia. Os apaixonados fazem assim. Temos que ser apaixonados. O preceito da caridade... Boa noite, 10 litros que a gente manda, por favor. Tem um microfone ligado, então não está dando problema. Então, manter um diálogo com Deus vigoroso ao longo do dia. Pois quem ainda não se habituou a ter alguns truques, alguns instrumentos, alguns artifícios para ter presença de Deus, procura Marcos Alcanfora, acho que você está com o teu microfone ligado. Por isso dá uma... E o João Inocêncio também, parece. Então, depois... Outro ponto de caminho ajuda a pensar que a devoção à Nossa Senhora é um meio fantástico. Rezar o terço. A devoção à Nossa Senhora é muito boa, vai nos ajudar muitíssimo a melhorar. Ama a Senhora e ela te obterá graça abundante para venceres nesta luta cotidiana. E de nada servirão ao maldito, olha o que o nosso Padre fala, essas coisas perversas que sobem e sobem, fervendo dentro de ti, até quererem sufocar com a sua podridão bem cheirosa os grandes ideais, os mandamentos sublimes que o próprio Cristo pôs em teu coração. Servirei. Caminho 493, anota para pensar isso depois. 493, caminho. E de nada servirão ao maldito. Recorre a Nossa Senhora que nos ajuda a afastar todo esse lixo. E pedir ajuda a São José. Agora que nós estamos na iminência, né? Nós estamos, a festa de São José, dia 19 de março, não é? Procurar conhecer mais de perto São José, o patriarca. 385 434 096
264. Vou ler, então, Devoção a São José. Com José, diz São José Maria em Cristo que passa, o cristão aprende o que significa pertencer a Deus, estar plenamente entre os homens, santificando o mundo. Aí dá um conselho que podemos seguir. Procuremos a intimidade com José e encontraremos Jesus. Procuremos a intimidade com José e encontraremos Maria, que encheu sempre de paz a amável oficina de Nazaré. Vejam São José, procure tratar São José na oficina de Nazaré. Ou desde pequenininho, embalando o Senhor, ensinando a rezar, ensinando a escrever, porque Cristo escrevia. Mas quem é que ensinou a escrever? São José. Quem ensinou a fazer uma moldura num quadro? Quem ensinou a limar uma madeira, deixar ela plana, a usar uma talhadeira? E aquilo tudo era oração. Uma hora de talhadeira na madeira é uma hora de oração. Cristo olhando, entalhando aprendendo ou fazendo. Agora, meu filho, faz isso daqui. É assim, não, pega desse jeito. É assim que São José estava. Vamos materializar a nossa oração com São José perto de nós. E, por fim, pedir ao nosso anjo da guarda, nosso grande guarda, nosso grande ajudante. Deus quis colocar ao nosso lado para nos preservar e nos levar por esse caminho difícil, como a Tobias, né, filho, levá-lo ao caminho certo, ao caminho seguro. Ficas pasmado porque teu anjo da guarda te tem prestado serviços patentes e não te devias pasmar. Para isso o colocou o Senhor junto de ti. Devoção ao anjo da guarda, que pode nos servir de muitíssimas ajudas, pedindo ajuda no momento da tentação, da dificuldade, dos obstáculos. Vamos fazer um exame de consciência? Reparo com frequência que estou diante de Deus. Procuro diariamente o trato com Deus e com Nossa Senhora por meio da Santa Missa, da oração mental e do Santo Rosário. Vamos procurar incorporar essa oração do Santo Rosário diariamente, né? É muito importante. Perdi o tempo. Levei os outros a perder o tempo, incomodando-os no seu trabalho ou faltando à pontualidade. Realizo, entre os meus amigos, uma ação apostólica simples e perseverante. Aqui pode ser para todos nós darmos um apoio ainda maior, né? Mais oração, mais fundamentado no apostolado de amizade e confidência, para realizar entre esses nossos amigos uma ação apostólica simples e perseverante. Cada um no seu ambiente. Aproximar através da amizade amigos para os tornar amigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixo-me dominar pelos respeitos humanos, que no fundo é uma espécie de covardia, né? Medo de dar testemunho de Cristo no ambiente. Na atuação profissional ou social, procuro estar presente nos ambientes em que possa desenvolver um trabalho apostólico eficaz. Procuro, com o meu exemplo e a minha dedicação à família, fazer de minha casa um lar cristão, luminoso e alegre. Considero frequentemente que me devo santificar no cumprimento fiel dos meus deveres familiares. Procuro que nunca se prejudique a atenção à família, em consequência de uma dedicação desordenada, às minhas ocupações profissionais, sociais, etc.
Sei renunciar de boa vontade às minhas preferências pessoais para tornar mais amável a vida de família no lar, dando-me generosamente aos outros e esquecendo-me de mim mesmo? Preocupo-me concretamente com a minha formação profissional, dedicando o tempo e estudo necessários para aperfeiçoar a minha eficácia e aumentar o meu prestígio. Procuro, com a ordem do meu trabalho, dar-lhe maior eficácia a Deus mais glória. Para a ordem no trabalho, é preciso fazer o plano de trabalho. Ter uma hierarquia de valores, seja a urgência, a importância, os valores, fazer aquilo que repercute mais. Procurar ter essa ordem e tê-la como hábito. Estranha virtude sem ordem. Estranha. Você pode falar de um bom trabalho se não há uma organização. Faço o meu trabalho quando devo, hoje e agora, ou engano-me com demoras, o que equivale a não o cumprir. Deixo-me dominar pela tristeza sem considerar que é aliada do inimigo. Faço sempre o meu trabalho com a alegria de quem se sabe filho de Deus. Cumpro fielmente o meu compromisso de rezar todos os dias pela obra. Sou generoso no emprego do meu tempo, dedicando parte dele a realizar as tarefas para as quais pedem a minha colaboração. Procuro atualmente aproximar dos meios de apostolado da obra algum dos meus amigos. Muito bem, então, pessoal, já terminamos aqui. Faltam só as orações finais. Então, acho que a maior parte já deve estar sabendo. Eu estou mudando para São Paulo para assumir lá um trabalho da obra em São Paulo. Já tem um novo diretor da parte de profissionais aqui. Eu vou continuar atendendo Recife, até que o Pepe é o novo diretor da parte de formação das pessoas mais dos profissionais. Mas Belém e São Luís, Natal, né, também, eu vou estar cuidando desde São Paulo, e depois já vou combinando aí as idas para Belém, etc. E Recife, já também o Pepe vai ter contato para fazer aí o programa. Se não fosse a coisa da Covid, aí estaria muito mais claro, né? As viagens todas, né? Então, esse daí é Nós temos as datas de retiro. O pessoal de Belém vai ter um recolhimento e um retiro em Belém, né? Já as datas de retiro nós temos aqui, as datas, bom, eu não tenho aqui agora na mão, mas o primeiro retiro aqui em Fortaleza é em abril. Bom, se alguém tiver algum comentáriozinho que queira fazer, alguma observação, alguma pergunta, enfim, algum ponto, pode habilitar o som aí, enfim. Silêncio, né? Paulo, quem vai ficar conduzindo esses nossos encontros? É você ou é o novo diretor do Ceará? O trabalho de Fortaleza é através do Pepe.
Mas eu vou passar esse link para os que já estão assistindo, eu vou passar sempre, né? Porque tem muitos amigos meus também, né? Então, aí vocês verão o que é mais oportuno. Ok, obrigado. Tá? Jaime, alguma pergunta? Alguma observação? Nada especial? Não. Tá bom. O André Bittar podia comentar, o Iwatela comentar, vocês tiveram um recolhimento, não é isso? Em Belém, foi no dia de ontem, não é? Ontem à noite, que teve o padre François, que é de Anápolis, não é isso? Ou de Goiânia, né? Isso mesmo, Paulo. Conta um pouquinho. Nós tivemos, foi maravilhoso. 33 pessoas, salvo engano. O Átila pode me corrigir se eu estiver errado aqui no número, mas tivemos ontem esse recolhimento com o padre François e foi excelente, realmente. Ele falou, o tema era almas de oração, então casou bem aqui com o círculo de hoje. Ele falando da importância de nós sermos contemplativos no meio do mundo e, então, falando alguns meios concretos da gente conseguir ter presença de Deus durante todo o dia e fazer da oração realmente o edifício da nossa vida espiritual. Bacana. E teve um bom grupo, não é? Foi ótimo. 33 pessoas, algumas pessoas novas participaram também, foram pela primeira vez e se interessaram. A gente tem o nosso grupo de cooperadores também cada vez mais fortalecido. Enfim, que Deus nos ajude aqui e a gente conta com a oração de todos, tá? E agradecer ao Paulo também por tudo. Muito bem. Quem quer falar aqui? Mais alguém? Bruno Jorge quer falar, Paulo. Então, vamos lá. Esse Cadê aqui, o Bruno? Estou aqui, Paulo. Boa noite. Eu queria também fazer um adendo aqui do colega aí, né? Do nosso amigo aí, o André, não é isso? André, sim. Aqui também o nosso grupo de cooperadores aqui, graças a Deus, o círculo está crescendo cada vez mais também. Graças a Deus. E contamos com as orações aí de vocês aí do Norte, Nordeste, para que nós sejamos apenas um só, um dia, no final, né? Muito bacana. E também tenho muito a agradecer a você, Paulo, por todo esse trabalho que você tem feito de orientação, direção espiritual, de amizade, e que, graças a Deus, na nossa última reunião, você falou que não iria nos abandonar, né, em São Luís, povo de São Luís. Então, eu continuei, assim, feliz. Fiquei triste, por um lado, porque você ia ficar um pouco longe fisicamente, mas espiritualmente estamos unidos. Com certeza, falou tudo. Interessante que eu vou para São Paulo no sábado agora e já me pediram para ir para Curitiba para ficar lá com um grupo de pessoas, um curso que vai ter lá para os membros da obra de Curitiba, Brasília e São Paulo, que vão fazer em Curitiba um curso anual. Então, Você teria, Paulo, que, no caso, se multiplicar, como o nosso Senhor multiplicou os pães. Mas aqui já temos o Zoom. O Zoom é um multiplicador. Mas isso, acho que cada um pode pensar aí na sua cidade um jeito de expandir logo o trabalho da apostolado para que a extensão do trabalho da obra ela dedicar, sim, também tempo a conhecer gente jovem, universitários, que possam vir ter formação da obra e criar uns núcleos de estudantes, porque isso também ajuda muitíssimo a expansão do trabalho da obra. Tá? Nas escolas, né? Principalmente. Perfeitamente. Então, essas os mais novos são importantes. Os mais novos que estão em processo ainda de formação, né? Claro, porque nós, a Bequiaia, já viu, né? Isso.
Jaime, conta uma piada para a gente e fechamos. Tá ouvindo? Perfeitamente. Tá. Assim, infelizmente, com a pandemia, nosso contato com os alunos da universidade está muito restrito, né? Então, a gente fica só dando aula só online, mas lá na Escola Politécnica, então, tem um grupinho, né, de alguns alunos que a gente está trabalhando com eles. Eu acho que tem um que já está frequentando e a ideia é que esse grupo vai crescendo lá na Escola Politécnica. Muito bom. Então, é isso aí. Professor fazendo o seu trabalho e conquistando discípulos. Sim. Tá bem. Tá bom. Só uma pergunta para o outro professor, não é o professor Paulo Sertec. No caso, o senhor é professor da Federal de Pernambuco, é isso? Eu sou das duas universidades, da Federal e da Escola Politécnica, que é estadual. Eu sou professor da área de Engenharia Civil. Ah, tá. É porque eu tava assim, pensando, assim, aqui nos meus pensamentos, o senhor está tentando fazer esse apostolado de forma verbal, porque assim, eu fico pensando nos menores, nas crianças, que nós poderíamos fazer tipo revistinha em quadrinho, né, falando da vida de São Zé Maria, né, de toda a vida dele. Assim, não sei, eu acho que seria interessante, crianças de 10 anos, 9 anos, 8 anos. Eu tenho falado isso eu vou até falar isso com o Ari, que é numerário, que tem muito ele tem essa formação pedagógica, lida muito com criança, para ver uma forma de nós tentarmos fazer um trabalho mesmo de... Mas tem, viu, Bruno? Tem o material dos clubes, eu posso te conseguir Pronto. Os clubes Excelente. familiares têm muita experiência de clube. Nós tivemos aqui em Fortaleza por uma temporada, só que diminuiu o número, nós demos uma parada por um tempo. Mas os clubes familiares, alguém que está começando a fazer isso daqui é o Raimundo Neto. Ele está reunindo mais ou menos umas 20 famílias, uma vez por mês, num parque. O pessoal leva lá para fazer, e junto às crianças, para conhecer-se e tal, e depois isso vai evoluir para uma formação desses meninos. Por que eu lembrei disso agora? Porque eu, graças a Deus, estou conversando muito com um professor, que é um professor também de cursinho, que está aqui no nosso grupo, professor Rodrigo Costa, professor de informática, muito conceituado aqui no Maranhão. Ele dá aula para muitos jovens, né, naquela idade, 17, 18 anos, que ainda estão, às vezes, ficam naquele meio termo para saber se é católico, se não é, que vai à missa aos domingos. Então, acho que seria um jeito de nós divulgarmos em massa algum tipo de material, né, para que nós passássemos, os professores em si, passassem diretamente para os seus alunos. Né? A historinha de São Zé Maria, tipo uns quadrinhos, alguma coisa nesse sentido, né? Uma coisa bem leve, bem tranquila, mas com uma mensagem muito bonita, dentro do teor muito bonito. Bacana. Já que fui citado, né? Então, professor, seja bem-vindo, obrigado aí pelo nosso convite. Bruno, como sempre, muito generoso. Não, meu amigo, você merece todas as honras. Paulo, quero parabenizá-lo pela condução do trabalho e dizer que estou positivamente impactado com tudo que escutei, pela qualidade da oratória e pela densidade do seu conhecimento que foi perceptível na abordagem. Com relação ao que o Bruno falou, eu acredito que agora nós estamos todos online, né? Eu já não dou mais aula presencial de forma nenhuma. Agora eu sou, além de professor, gestor de um projeto educacional que chama Melhores do Brasil, concursos e cursos livres. Inclusive, nós estamos aí com um projeto que se estende pelo Brasil inteiro. Professores de Brasília, Curitiba, São Paulo, Fortaleza. Nós temos aí, inclusive, o professor Cabral aí, se tiver interesse, depois a gente pode falar, né, sobre a possibilidade de inserção dele ou de algum grupo de Pernambuco. Porque em Pernambuco nós temos só uma professora de redação. Bem, me coloco à disposição de todos. Eu sou um curioso em todos os elementos que compõem a ligação do homem com Deus,
e por isso acredito que o Bruno me fez esse convite e já estou já manifestando a minha opinião com relação ao trabalho excelente e com relação ao que ele falou, e coloco à inteira disposição com relação à possibilidade de veicularmos alguma coisa na internet, né? Eu tenho algum conhecimento que pode ser útil, mas acredito que os colegas aqui também possam, né, colaborar com alguma coisa aí para fazer um grupo de trabalho onde a gente possa fazer uma atuação aí, como bem disse o Paulo, né? Mesmo que lento, mas um passo de cada vez. Rodrigo, assim, só para finalizar, de antemão do seu interesse, mais uma vez agradeço aí pelo interesse, pela atenção, e vou lhe colocar no nosso grupo de cooperadores aqui de São Luís, onde você vai ter acesso ao Paulo Sertec, que é o nosso mentor, né, tem sido o nosso mentor, um homem santo, um homem de muita fé, está na obra desde a década de 70, e tem também experiência na docência, né, e já há muitos anos, e está aí para nos ajudar a chegar à santidade, né? Nosso padre deixou essa mensagem. Vai ser um prazer participar. Pessoal, então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Porque já passou um pouquinho das 9, já fica tarde. Só seria mais alguma pergunta, algum comentário, não sei, uma dúvida? Tá bom. O meu ok. Tá. Então, vamos fazer as orações finais, são poucas, são 3 Ave-Marias. Eu rezo a metade, vocês terminam com o restante, então, metade da Ave-Maria, depois completa ela, e aí já termino com as orações finais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus nos dê a sua paz. E a vida eterna. Amém. Bom, pessoal, então, obrigado por tudo. Tem a programação, nós vamos continuar com a mesma programação do